Meu smartwatch registra a frequência cardíaca a cada 5 segundos durante o sono. No dia 12 de março de 2024, às 3h14 da madrugada, meu batimento subiu de 62 para 138 em 11 segundos. É a frequência de alguém correndo uma prova de 100 metros. Eu estava deitado, imóvel, de olhos abertos, sem conseguir mover um músculo. E na beirada da minha cama, a menos de 40 centímetros dos meus pés, tinha algo sentado. Algo que respirava, e a respiração não era de gente. Eu uso um Garmin Venu 2 há 3 anos. Ele registra a frequência cardíaca, saturação de oxigênio, fases do sono e temperatura do pulso em tempo real. Tenho o histórico de cada noite dos últimos 36 meses no aplicativo. Além disso, meu quarto tem um sensor Xiaomi de temperatura e umidade que registra a cada 10 minutos. E uma câmera Intelbras com infravermelho no corredor, filmando a porta do quarto 24 horas. Eu sou analista de dados numa empresa de logística em Anápolis, Goiás. Meu trabalho é olhar para planilhas e encontrar o que não se encaixa. E o que aconteceu na madrugada do dia 12 não se encaixa em nenhum padrão que eu conheço. 37 anos, saudável, sem medicação, sem substâncias. Moro com minha mulher, Cláudia, num apartamento de 2 quartos, quarto andar, prédio comum. O apartamento era de uma senhora que morava sozinha, Dona Idalina. Morreu em 2019, aos 83, no hospital, não no apartamento. Os filhos venderam, reformaram tudo. Nós compramos em 2020, 4 anos sem nenhum evento fora do normal. A primeira noite estranha foi 11 de março. Acordei às 3h08, sem pesadelo, sem barulho. O tipo de despertar que é instantâneo, como interruptor. Num segundo dormindo, no outro de olhos abertos. Fiquei deitado 2 minutos sem entender por quê. Voltei a dormir. De manhã olhei os dados do relógio. Às 3h08, pico cardíaco. 59 para 87 em 20 segundos. Nível de estresse saltou de 12 para 46. Temperatura do pulso caiu 0,8 grau. Anotei. Despertar espontâneo 03 Model 08, pico FC 87, sem causa identificada. Noite de 12 de março, terça. Deitei às 10h30, Cláudia dormindo. Dante, nosso labrador de 7 anos, na caminha no canto. Dormi às 22h43, segundo o Garmin. Sono profundo a partir das 23h20. Tudo padrão. Até às 3h14. O relógio registrou mudança abrupta de sono profundo para vigília total, sem transição, sem fase intermediária, e a frequência cardíaca começou a subir 2 segundos antes do registro de vigília. Meu corpo reagiu antes de eu acordar. Algo disparou a resposta de alerta enquanto eu ainda dormia. Abri os olhos. Quarto escuro, só o LED verde do carregador na mesinha, persiana fechada, porta fechada. E eu não conseguia me mover. Eu conheço paralisia do sono. Explicação científica. Durante o REM, o cérebro desliga a atividade motora. Às vezes a pessoa acorda antes do cérebro religar os músculos. Fenômeno documentado. Prevalência de 8%. Mas o Garmin registrou que eu saí de sono profundo, não de REM. Paralisia do sono acontece no REM. Primeiro problema. Segundo problema, o cachorro. Dante estava de pé na caminha. Não deitado, de pé. Rígido. Orelhas baixas, rabo entre as pernas. Olhando para um ponto na beirada da minha cama. Na beirada dos meus pés. Cachorro não reage à alucinação hipnopômpica. Alucinação é projeção interna do meu cérebro. Se o Dante estava reagindo, alguma coisa existia fora da minha cabeça. Direcionei o olhar para a beirada da cama. Na periferia inferior do meu campo visual, havia uma forma. Uma massa mais escura que o escuro. Uma área onde a pouca luz residual simplesmente não chegava. Como um recorte sentado. Não era grande. Altura compatível com pessoa baixa. 1,20 m, talvez 1,30 m do colchão até o topo. Imóvel. E virada para mim. Eu sabia pela respiração. A respiração era o que me acordou. Eu tenho certeza. Não barulho. Não pesadelo. Uma respiração que não deveria estar ali.
Cláudia respira suave, quase inaudível. Dante ressona leve. Eu conheço cada som do meu quarto. Aquela respiração não era de nenhum dos dois. Lenta. Uma inspiração a cada 7, 8 segundos. Expiração a cada 7, 8. Ciclo de 15 segundos. Frequência respiratória normal em repouso. 12 a 20 ciclos por minuto. 15 segundos por ciclo dá 4 ciclos por minuto. Menos de 1/3 do mínimo. Nenhum ser humano saudável respira 4 vezes por minuto. A inspiração tinha uma qualidade úmida. Não era catarro. Era como ar sendo puxado por uma abertura que não era bem uma boca. Sucção suave, sem turbulência de garganta. E no final de cada expiração, um estalido, sutil. Clique. Como uma articulação pequena se reacomodando. A cada 7 segundos. Inspiração úmida, expiração longa, clique. O sensor Xiaomi registrou queda de 22,4 para 19,1 grau entre as 3 e 10 e as 3:20. 3 graus em 10 minutos, quarto fechado, sem corrente de ar. A forma não se moveu durante os 4 a 6 minutos de paralisia. Ficou ali, sentada, respirando. E o Dante ficou de pé, mudo, olhando para o mesmo ponto. 7 anos de convivência, e eu nunca tinha visto aquele cachorro em silêncio diante de algo estranho. Ele late para tudo. Para aquilo, ficou mudo. Quando a paralisia cedeu, virei a cabeça. Não havia mais nada. Beirada da cama vazia. Quarto em silêncio normal. Dante deitado na caminha, enrolado. Mas os olhos abertos, olhando para mim, tremendo. Verifiquei a câmera do corredor. Revi das 2:30 às 4. A porta do quarto permaneceu fechada a gravação inteira. Ninguém entrou, ninguém saiu. O que estava no meu quarto não usou a porta. Convenci a mim mesmo. Paralisia do sono. O Garmin errou a fase. O cachorro acordou por outro motivo. A temperatura do Xiaomi teve flutuação normal. 48 horas depois, na noite de 14 de março, aconteceu de novo. 13:16. Despertar abrupto. Paralisia. Frequência 141. Temperatura queda de 22 para 18,7. Dante de pé, mudo, tremendo. E a forma, no mesmo ponto, sentada, respirando. Dessa vez durou mais. 9 minutos com frequência acima de 120. E por volta do minuto 6, a forma fez algo novo. Se inclinou. A parte superior se aproximou uns 20, 30 centímetros na minha direção. Lentamente. Como se tentasse ver meu rosto mais de perto. Ou sentir minha respiração da mesma forma que eu sentia a dela. E a respiração dela mudou. A inspiração ficou mais profunda, mais longa. Como se estivesse inalando algo que não era só ar. O Garmin registrou queda na saturação de oxigênio. De 97 para 93. 4 pontos. Em adulto saudável, deitado, sem apneia, saturação não cai 4 pontos em minutos. A não ser que algo esteja alterando a composição do ar, ou consumindo o oxigênio perto do meu rosto. A forma voltou à posição original. Paralisia cedeu. Quando me movi, a forma sumiu. Contei para Cláudia na manhã seguinte. Mostrei os gráficos do Garmin, o registro do Xiaomi. Ela disse: "Quer dormir com a luz acesa?" Eu disse que sim. Noite de 15 de março. Abajur no mínimo. Penumbra. Deitei às 11. Não dormi até quase 3. Às 2:58, segundo o Garmin, adormeci. Às 3:11 acordei. Paralisia. 135 de frequência. Dante de pé, mudo. A forma na beirada da cama, sentada. Mesma posição. Mas a luz do abajur estava acesa. E eu vi. A forma era menor do que eu imaginava no escuro. Compacta. Coluna curva, ombros para frente, cabeça baixa. A superfície era escura, não por roupa. Era a cor dela. Tonalidade de carvão úmido. Opaca, sem brilho, sem reflexo. Mesmo com a luz do abajur incidindo direto. As mãos apoiadas no colchão, abertas, dedos afundando levemente no lençol, e o movimento da respiração.
torso expandindo e contraindo. 4 ciclos por minuto. Inspiração úmida. Expiração longa. Clique. A cabeça estava baixa. Eu não via o rosto. Só o topo curvado. Mas eu senti que aquilo sabia que eu estava acordado. Sabia que eu estava olhando. E escolhia não levantar a cabeça. Paralisia durou 4 minutos. Quando mexi o braço, a forma não sumiu imediatamente. Ficou. 2, 3 segundos. Tempo suficiente para confirmar. Sólida, real, no meu colchão. Dedos afundando no tecido. No instante em que inspirei para falar, não estava mais ali. No ponto onde os dedos estavam, o lençol tinha 5 marcas. 5 depressões leves como impressão de peso. Fotografei. As marcas desapareceram em menos de 1 minuto, tecido voltando à forma. Mas eu fotografei antes. Mudamos de apartamento 2 semanas depois. Compilei os dados das 3 noites. Garmin, Xiaomi, fotos, horários. Montei planilha. 3 ocorrências em 4 noites. Sempre entre 3 e 8 e 3 e 16. Mesmo padrão de queda de temperatura. Pico cardíaco acima de 130. Saturação caindo 2 a 4 pontos. Na casa da sogra, primeira noite fora do apartamento. Frequência estável em 58 a noite inteira. Temperatura constante, nenhum despertar. Dante dormiu enrolado sem acordar uma vez. Apartamento novo, outro bairro. 5 meses sem nenhuma ocorrência. Dados limpos. Eu pesquisei sobre o apartamento antigo. Dona Idalina, a dona anterior, morreu no hospital. Mas uma vizinha do 3º andar que mora ali desde antes contou algo. Disse que Dona Idalina nos últimos meses não dormia. Ficava sentada na beirada da cama a noite inteira no escuro. A vizinha via pela janela do poço de luz. A senhora ali, sentada, horas. O filho achou que era demência. Levou para o hospital. Morreu 3 semanas depois. Eu não sei o que Dona Idalina via sentado na cama dela que a fazia ficar acordada a noite inteira. Não sei se o que eu vi era o que ela via, ou se o que eu vi era ela. Sentada na beirada no escuro, repetindo a única coisa que fez nos últimos meses. Ficar ali, respirando. Eu tenho os dados. Garmin Connect, app do Xiaomi, fotos das marcas no lençol. Números não inventam história. E os números dizem que algo estava no meu quarto, sentado na minha cama, às 3 da manhã, respirando 4 vezes por minuto, consumindo oxigênio, esfriando o ar. Se você já acordou de madrugada com a sensação de que tem alguém no quarto e seu cachorro estava acordado olhando para o mesmo ponto, conta nos comentários. Porque eu não acredito mais em paralisia do sono, não depois dos dados.